Então, agora eu vou fazer uma apresentação bem breve sobre a minha pessoa. Eu sou o César Alberto, eu nasci em 79, se você está vendo esse vídeo em 2020, eu estou com 41 anos. Eu tenho uma filha maravilhosa, meu encanto, chamada Manuela Frazão. Ela tem 6 anos de idade, é minha paixão. Eu sou profissional bombeiro militar, entrei nessa profissão simplesmente por uma questão salarial. Eu precisava melhorar meu salário. Eu era auxiliar administrativo de um posto de gasolina aqui em Belém do Pará, onde eu nasci e onde eu moro atualmente. E eu ganhava um salário mínimo e meio nesse posto de gasolina. E isso não era bem o que eu queria. Apareceu o concurso para ser bombeiro. Fiz a prova para ser bombeiro, passei no concurso. Não queria ir por ser militar, eu não tinha uma aproximação, não gostava de militar, tinha sérias aversões ao militarismo, né? Eu tinha aquela imagem da ditadura dentro da minha cabeça, acreditava que todo militar também era um autoritário, uma pessoa autoritária. E não queria me tornar uma pessoa autoritária, mas pela situação financeira, o soldado à época ganhava 2 salários mínimos. Eu falei, vai melhorar meu salário, eu vou lá, vou aprender. E aí veio o primeiro momento de desafio, porque fazendo o que não gostava, por uma questão salarial. Então, naturalmente, foi bem difícil. Eu confesso para vocês que foi muito difícil. Até hoje eu tenho uma cicatriz na cabeça por conta de um desmaio meu em uma formatura. A nossa primeira formatura como aluno soldado. Vocês já viram aqueles vídeos na internet, na hora que está cantando o hino, que o cara está na posição lá durão de sentido e cair desmaiado? Pois é, eu fui um desses caras, né, que desmaiou em forma na primeira formatura do curso de formação de soldados em 2000, no IESP, lá em Marituba. Então isso me rendeu uma cicatriz até hoje, que eu guardo ela e conto essa história com muito orgulho. E eu confesso para vocês, muito distante do que eu gostava. Nunca sonhei ser bombeiro, nunca tive carrinho de bombeiro, não tinha nenhuma referência de bombeiro, né? Mas o salário me chamou a atenção para eu poder melhorar a minha vida. E assim foi, me formei soldado com muita dificuldade mesmo. E existiam vários quartéis aqui em Belém e nós fomos ser distribuídos. Naturalmente, se eu estava fazendo algo que eu não gostava, eu não me esforçava muito, os meus resultados de classificação não foram muito bons, então eu fiquei entre os últimos, ou seja, eu não poderia escolher nada, onde eu caísse era onde eu ia ficar. E aqui em Belém tem um quartel chamado Primeiro Grupamento Bombeiro Militar, que é o primeiro GI, é o quartel de incêndio mais tradicional, qual faz a cobertura da área de periferia, onde acontecem os maiores incêndios de Belém. Então eu não gostava do que eu fazia, tá? Tava ali pelo salário. Então, naturalmente, eu queria fazer de tudo para não fazer o mínimo de esforço possível. E o que aconteceu quando o César se formou? Foi classificado no primeiro GBM, onde eu tenho toda a gratidão a tudo que eu aprendi naquele quartel incrível, uma experiência sem igual, né? E, naturalmente, quando eu vivenciei essa experiência, fui para lá, foi aterrorizante para mim. Quando tocaram o meu nome lá, ó, César Alberto Tavares da Silva, na época Soldado Tavares, você está indo classificado, sendo classificado para o primeiro GBM, aquilo me deu um calafrio sem igual. Chegamos lá aos moldes tradicionais de recebimento de bombeiro, com muito exercício físico, água, para realmente ser algo marcante na alma do combatente, para ele entenda que ele não pode mais ser um ser humano comum dentro dessa profissão. E lá eu fiquei trabalhando, eu era o segundo soldado mais recruta do quartel, eu era o segundo, quase que o recruta zero, eu era o recruta 1, era saindo do zero, não era o 01, era o 1 saindo do zero somente. Então, naturalmente, as piores missões sobressaem, né? Caem sobre o mais recruta, e sempre caía em mim ou nesse meu colega, que a gente acabou ficando em alas de serviço diferente, então as piores missões eram para ele no dia dele, as piores missões no meu dia eram para mim. Então, esse foi um momento bem desafiador de amadurecimento, de crescimento, de aprendizado, de maturidade. Ali eu vi que realmente muitas coisas precisam ser modificadas na nossa vida, na nossa interpretação de vida. E um belo dia, eu não tirava serviço em guarnições de salvamento, nem de combate a incêndio, eu tirava serviço de guarda. Lá existia a seção de comando e guarda, que é quem faz a vigilância patrimonial da unidade. Então, é um serviço que normalmente é um serviço para quem são os mais novos do quartel, eles acabam exercitando esse serviço para até alcançar a maturidade, para começar a entrar no treino de socorro, atender a ocorrência. Então, num certo dia, que para mim é bem marcante, ali o ponto de inflexão, o desafio, a tomada de decisão das nossas vidas, você com certeza já passou por muitos desses, eu tenho absoluta certeza. E aí, as viaturas de salvamento e de incêndio estavam para uma ocorrência, cada um para ocorrências diferentes, e chegaram algumas pessoas de bicicleta no quartel. Eu estava saindo do sentinela, eu tinha acabado de sair do meu quarto de hora, né, que fica aí na frente reparando no quartel. Eu estava indo para o alojamento, uma pessoa chamou e o sentinela me chamou e a gente foi lá e falou, olha, tem um rapaz que está soterrado
ali na rua que na época era Conceição. Ele estava caindo um pedreiro, ele estava buscando o material dele na hora que ele desceu lá na tubulação e foi soterrado. Ele estava fazendo uma obra da companhia de saneamento aqui do estado. E naquele instante eu falei, caramba, o que está acontecendo? Uma coisa estranha. E aí chamamos lá o responsável pelo quartel, que era o sargento adjunto, né? Chama adjunto, está tendo essa ocorrência, o que a gente vai fazer? As pessoas estão aqui na frente do quartel. E ele olhou para a gente e falou, olha, a gente tem uma viatura aqui. Quem é voluntário para ir atender essa ocorrência? A viatura não tinha equipamento nenhum, né? Ela estava só ali mesmo para dar apoio, mas ela estava sem equipamento. As viaturas equipadas estavam na rua, atendendo as ocorrências. E aí o sargento, quem é voluntário? E aí adivinha quem foi o louco que levantou a mão dizendo, eu sou voluntário. Eu sou voluntário. E eu estava cheio de vontade. E falei, cara, porra, pela primeira vez eu vou atender uma ocorrência de salvamento. E eu fui para a ocorrência. Quando nós chegamos lá, era um cenário bem complexo. Imaginem só, uma pessoa soterrada até a cintura, com a tubulação começando a descer água até a altura do queixo. Quando nós olhamos, isso a uns 5 metros de profundidade, né? Num grande valão lá que tinha sido feito por uma tubulação que estava sendo implantada pela companhia de saneamento. Naquele instante que eu olhei, eu falei, meu Deus, era para eu ter ficado no quartel. É natural, a gente reage com medo, nosso cérebro existe para nos proteger e nos dar conforto, né? E quando eu olhei aquilo dali, e aí o adjunto virou para mim, na época meu nome de guerra era Tavares, Tavares, você tá com short por baixo? E eu falei, tô. Ele, então é você que vai descer. E naquele instante eu não pensei em mais nada na minha vida. Eu tirei meu uniforme, fiquei de short com a camisa vermelha de bombeiro e desci. Não tínhamos pá, não tínhamos enxada, não tínhamos equipamento nenhum. Isso era umas 4 horas da tarde aproximadamente. E eu comecei a escavar. Até hoje eu tenho um defeito na unha, que foi a unha que eu perdi fazendo essa escavação manual, porque a gente não tinha equipamento nenhum. Surgiram pás, surgiram enxadas e a gente continuou fazendo o trabalho. Até que chegou a guarnição de salvamento. Eles chegaram lá com todo o material e começaram a operar. O tenente chegou, o comandante de socorro, e falou, ó, quem é que tá lá? Não, tá o soldado Tavares. E ele falou, pô, ele tá fazendo trabalho? Tá fazendo, então continua lá. E eu fiquei lá trabalhando, cavando com a mão, e apareceu um iluminado com uma draga, que conseguiu escavar do lado. O resumo da ópera. Por volta das 8 horas da noite, não, um ponto antes, por volta das 5h30 para 6 horas, chegou o técnico da companhia de saneamento e falou, olha, às 18 horas, um duto de água vai ser liberado e se a gente não tirar ele daí agora, ele vai ser afogado, porque a água vai subir aproximadamente 50 centímetros. E essa informação chegou em mim, César, acelera, Tavares, acelera, porque daqui a pouco vai chegar água. Então a gente pegou o equipamento de proteção respiratória, a guarnição de salvamento já estava lá, colocou no rosto dele, e continuei trabalhando, todo mundo começou a descer, mais outros colegas começaram trabalhando e chegou uma pessoa com uma draga. Falou, eu tenho uma draga, como é que eu faço? A gente vai escavar ao redor daí? Não, faz uma técnica, escava do lado, a água vai descer para lá, então tudo uma questão técnica. Por volta das 20h30 já existia imprensa com flashes ao vivo, com iluminação e tudo, filmando aquela coisa toda. Eu não tinha me dado conta disso, porque eu estava lá dentro, só percebi que começou a ficar iluminado, que estava escurecendo e começou a ficar iluminado. Eu não olhava para cima, não olhava para trás, não olhava para lado, para nada. E quando deu 20 horas, eu lembro muito bem como se fosse hoje, que quando ele saiu da água, quando a gente conseguiu tirar ele totalmente, e os colegas que estavam lá fazendo o salvamento, e eu estava do lado já olhando, já estava muito cansado, mais de quase 4 horas trabalhando manualmente. Quando ele estendeu o braço, e os colegas que tentaram pegar no braço dele, ele não deixou e apontou para mim. Queria que eu tirasse ele de lá. E eu estendi meu braço, eu peguei no braço dele, tirei do buraco. E ele falou para mim, você salvou a minha vida. Deus abençoe a sua vida. Eu não sei se vocês já passaram por um momento desse, mas até hoje eu me arrepio de lembrar. Mas esse momento foi um encanto mágico da minha existência. Eu tomei a decisão, eu vou ser bombeiro pro resto da minha vida. E aí eu falei, pô, mas eu vou ser bombeiro e eu não quero mais ser soldado e nem mais recruta do quartel, eu tenho que estudar, tenho que sair daqui. A única opção que eu vi à época foi o concurso público para ser oficial. E no mesmo ano houve concurso, fiz, não passei. No segundo ano estudei mais, fiz, e adivinha só, também não passei. E no terceiro ano, quando todo mundo não acreditava mais em mim, todo mundo falava que eu não ia conseguir, que eu não